Olá, vamos direto ao ponto na nossa aula de hoje. Dentro de cada parede, de cada construção, existe uma batalha silenciosa acontecendo a todo instante. E hoje a gente vai desvendar quem são os guardiões que protegem nossas casas, nossos prédios e, o mais importante, as nossas vidas, os sistemas de proteção elétrica. Fala a verdade, quem nunca passou por isso, né? De repente a luz apaga, tudo para de funcionar e lá vamos nós até o quadro de luz para rearmar o disjuntor. Mas olha, esse simples clique é só o final de uma história, de uma batalha invisível que acabou de acontecer. Vamos entender o que realmente rola por trás das paredes? Para a gente entender como os heróis funcionam, primeiro a gente precisa conhecer os vilões. Nossos sistemas elétricos enfrentam basicamente três grandes inimigos. Eles são invisíveis, mas cada um tem um poder de destruição bem diferente. Vamos conhecer cada um deles. Primeiro, o mais explosivo de todos, o curto-circuito. Pensa numa inundação de eletricidade, só que instantânea e super violenta. É uma corrente gigantesca, totalmente descontrolada, que pode derreter fios e começar um incêndio em uma fração de segundo. É força bruta pura. Depois vem a sobrecarga. A sobrecarga é mais sutil. Imagina uma avenida que está sempre congestionada. Sabe quando a gente liga o micro-ondas, a air fryer e a chaleira elétrica tudo na mesma tomada? Pois é, isso é uma sobrecarga. Não é uma explosão, mas é um esforço contínuo que vai aquecendo os fios devagarinho, estragando o isolamento e, com o tempo, também pode causar um incêndio. E por último, a ameaça mais traiçoeira, a corrente de fuga. Pensa num vazamento de água, só que invisível e de eletricidade. Essa corrente pode escapar e energizar a carcaça de uma geladeira, de uma máquina de lavar, transformando um aparelho do dia a dia numa armadilha silenciosa. É a principal causa de choques elétricos fatais. Então, como é que a gente luta contra esses dois primeiros vilões, o curto-circuito e a sobrecarga? Aí entra a nossa primeira linha de defesa. São os guardiões do nosso patrimônio, que impedem que um simples aquecimento vire um grande incêndio. De um lado, a gente tem o clássico fusível. Ele é tipo um herói que se sacrifica. Ele queima um filamento interno para salvar o resto do circuito. É super eficaz, mas tem um problema, é descartável. Usou, queimou, tem que trocar. Do outro lado, a evolução, o disjuntor termomagnético. Ele é mais inteligente. Ele usa o calor para detectar a sobrecarga e o magnetismo para detectar o curto-circuito. E a grande vantagem, ele é reutilizável. É só resolver o problema e rearmar ele. Ok, mas e contra aquele inimigo sorrateiro, a corrente de fuga? Disjuntor e fusível não pegam ela. Para isso, a gente precisa de um especialista. E esse aqui não protege equipamento, não. Esse protege vidas. Apresento a vocês o dispositivo diferencial residual, o famoso DR. O jeito que ele funciona é genial de tão simples. Pensa nele como um fiscal de portaria. Ele fica medindo quanta corrente está entrando no circuito e quanta está saindo. Se os números não baterem, se faltar um pouquinho de corrente na volta, ele sabe na hora. Essa eletricidade vazou para algum lugar. E esse lugar pode ser o corpo de uma pessoa. Nesse momento, ele desliga tudo em milissegundos. E o segredo do sucesso dele está aqui, ó, 30 miliamperes. Essa é a sensibilidade de um DR de alta proteção. Para um disjuntor comum, essa corrente é tão pequena que ele nem percebe. Mas para o corpo humano, essa corrente já pode ser fatal. O DR atua muito antes que o pior aconteça. É essa sensibilidade que salva vidas. E aqui vai o grande bizu da aula. A norma NBR 5410 não deixa dúvida. Em áreas molhadas, banheiro, cozinha, área de serviço, área externa, o risco de choque elétrico é muito maior. Nesses locais, o DR de alta sensibilidade não é uma escolha, não é um luxo, é uma obrigação. A proteção à vida tem que vir sempre em primeiro lugar. Mas pensa comigo, para todos esses guardiões funcionarem, a corrente de fuga precisa ter um caminho para ir embora, um caminho seguro. E é aí que entra uma peça do quebra-cabeça que muita gente esquece, mas que é absolutamente fundamental para o sistema de segurança funcionar. E esse caminho é o condutor de proteção, o famoso fio-terra. A identificação dele é universal, sempre na cor verde ou verde e amarela. Pensa nele como uma rota de fuga de emergência para a eletricidade. Ele conecta as partes metálicas dos aparelhos, tipo a carcaça da geladeira, direto a um ponto seguro, desviando qualquer corrente perigosa para longe das pessoas. E o dimensionamento desse fio é crítico. O fio terra precisa ser forte o suficiente para aguentar o tranco da falha. Se ele for fino demais, na hora de um curto-circuito, ele pode simplesmente derreter, funcionando como um fusível.
Aí não adianta nada. A proteção falha, o equipamento continua energizado e o perigo continua lá. Bom, todos esses componentes que a gente viu, disjuntores, DRs, o fio-terra, todos eles dependem de uma única e sólida fundação, o aterramento. É o que conecta todo o nosso sistema de segurança com o planeta Terra, literalmente. O jeito que a gente faz essa conexão com a Terra é chamado de esquema de aterramento. A nomenclatura parece uma sopa de letrinhas, mas é bem lógica. A primeira letra diz como a fonte de energia está ligada à Terra, e a segunda letra diz como as carcaças dos equipamentos, as massas, estão ligadas. O esquema mais comum que a gente encontra no Brasil, principalmente nas áreas urbanas, é o TN. Nele, a própria concessionária de energia já nos entrega um ponto de terra junto com a alimentação. Isso cria um caminho metálico direto de volta para a fonte. O resultado, em caso de falha, a corrente é bem alta e o disjuntor desarma rapidinho. Agora, no esquema TT, que é comum em instalações mais antigas ou rurais, a história é outra. A própria instalação tem o seu aterramento, que é independente. Geralmente é feito com uma ou mais hastes de metal fincadas na terra. E aqui a tensão máxima. No esquema TT, o caminho que a corrente de falta faz é pela própria terra, pelo solo, não por um fio. A resistência elétrica do solo é muito maior. Na prática, isso quer dizer que a corrente de falha pode ser baixa demais para conseguir desarmar um disjuntor comum. Por isso, a norma é categórica. Em sistema TT, o uso do DR é obrigatório. Ele é o único guardião sensível bastante para garantir a proteção nesse caso. E para fechar, tem o esquema IT. Esse é um sistema bem mais específico, de uso restrito. A alimentação é isolada da terra. Ele é usado em locais críticos, como centros cirúrgicos, onde um desligamento de energia simplesmente não pode acontecer. A primeira falha não desliga o sistema, ela só dispara um alarme, dando tempo para a equipe corrigir o problema sem parar tudo. Então, o ponto principal que fica é o seguinte: segurança elétrica não é sobre um único aparelho, é sobre um sistema completo. Começa com a base, que é o aterramento. Precisa de uma rota de fuga, que é o condutor PE. Tem os sentinelas de guarda, que são os disjuntores, e tem o salva-vidas, o DR. Se um deles falhar, todo o sistema fica comprometido. E aí fica a reflexão. Ao olhar para um projeto, ou mesmo para a instalação de uma casa, será que a gente consegue enxergar todos esses guardiões trabalhando